Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, dando continuidade às nossas formações, às nossas meditações neste tempo quaresmal, guiados pelas meditações de Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico. Iniciamos ontem, no domingo, a primeira semana do tempo da quaresma. Então, pedindo as graças e luzes do Espírito Santo, para que essa semana seja uma semana de bênção, de conversão e de muita graça para todos nós. Vamos então fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, dando continuidade às nossas meditações, se ontem, no domingo, nós tratávamos da grande questão que era apropriado nosso Senhor ser tentado no deserto, hoje Santo Tomás de Aquino nos conduz, dando prosseguimento, continuidade a esta ideia, este pensamento, nos fala que foi Cristo, na verdade, tinha que ter sido tentado no deserto. Cristo tinha que ter sido tentado no deserto. Em primeiro lugar, nós já respondemos, a este questionamento que pode nos vir, por que Jesus tinha que ter sido tentado? Da mesma forma que nós também respondemos no dia de ontem, que foi apropriado nosso Senhor ter sido tentado. Foi bom Jesus ter sido tentado, apropriado, e Ele tinha que ter sido tentado para o nosso proveito, é claro, para o nosso bem, para nos ajudar e nos ensinar a vencer as nossas tentações e principalmente para nos dar a vitória, a certeza da vitória. Então, Santo Tomás coloca hoje, a partir deste tema, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 13. Ele sempre cita um versículo apenas para evocar a nossa memória e coração toda a passagem. Por isso, nós lemos o versículo 13. Esteve no deserto por 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo demônio. Meus irmãos, Santo Tomás vai aqui nos conduzir a partir do pensamento que foi pela própria vontade, por sua própria vontade, que Jesus ele é conduzido, ele se permite ser conduzido ao deserto pelo inimigo, em primeiro lugar, para ser provado através do jejum, da oração, e também Jesus se permite ser levado ao deserto para ser tentado. E Santo Tomás aqui vai fazer a ligação desta permissão aqui de Cristo ser tentado no deserto, também com a sua permissão de morrer na cruz. Jesus ele é a ovelha levada ao matadouro. Jesus ele se permite ser preso, açoitado, sofrer muito, por amor a nós, para a nossa libertação da escravidão do pecado e da morte. Por isso, Santo Tomás faz essa ligação. Assim como Cristo se permite ser tentado, ele também, mais à frente, se permitirá morrer, sofrer, ser açoitado e morrer na cruz. Meus irmãos, só aqui uma coisa que é colocada pelo nosso manual de vida espiritual a respeito das tentações. Eu gostaria só de fazer essa breve citação aqui, porque nós estamos falando desde ontem, Jesus
foi apropriado, que foi tentado no deserto, e hoje falando um pouco da tentação de Cristo também, traz frutos espirituais para a nossa vida. E eu gostaria só de dar uma definição aqui do que o nosso manual nos fala, do que é a tentação. A tentação é uma solicitação para o mal, proveniente de nossos inimigos espirituais. E nós sabemos quais são os nossos inimigos espirituais, né? Já nos foram colocados, já nos foi falado algumas vezes, né? Nós temos 3 grandes inimigos espirituais: o demônio, a carne e o mundo. Estes são os nossos 3 grandes inimigos espirituais. E aí poderíamos aqui discorrer longamente sobre cada um deles, né? Mas só para nos situar. E o nosso manual também vai falar a respeito da permissão de Deus, né? Nós somos tentados por permissão de Deus, não pelo querer de Deus. Deus não tenta ninguém, né? Como é citado aqui também, a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 13, Deus não quer o mal e a ninguém tenta. Então, é importante até lermos depois esta citação. Tiago 1, 13, Deus não sente o mal, Ele não se permite o mal e a ninguém de Deus tenta. Se nós fôssemos tentados por Deus, significaria dizer que Deus quer o nosso mal, mas Ele permite que o inimigo nos tente, Ele permite que nós sintamos a tentação. Uma explicação, uma imagem que nos explica perfeitamente isso é a passagem onde Jó é tentado, não é? Deus permite que o demônio tente Jó. E assim acontece conosco. E aqui o manual, ele vai dizer, Deus permite que sejamos tentados pelos nossos inimigos espirituais, dando-nos, contudo, as graças necessárias para resistir. Que maravilha, meus irmãos. Então, nós nunca seremos tentados acima das nossas forças. Nós nunca seremos provados acima daquilo que podemos resistir e vencer. E aí, o manual vai dizer de 3 razões pelas quais três razões pelas quais Deus permite que sejamos tentados, né? Ou seja, quais são os frutos que nós colhemos desta permissão de Deus que soframos a tentação? Primeiro fruto que Deus quer fazer surgir em nós a partir da tentação, Deus quer nos fazer merecer o céu, a partir da luta, não é? A partir do combate, nós então merecemos a coroa da glória. Os santos, e aqui nós podemos colocar a imagem dos mártires, não é? Eles que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, os mártires que são este exemplo para nós. Eles merecem o céu porque eles foram fiéis até o fim. E assim nós, meus irmãos, na fidelidade de cada dia, na luta constante, por fugir das tentações, das provações, do pecado, nós também mereceremos o céu, pela misericórdia de Deus, é claro. Segundo ponto que o manual coloca, a tentação é para nós também um meio de purificação. Por meio da tentação e por meio, é claro, da nossa fidelidade, das nossas lutas, nós somos purificados. Aqui podemos usar a imagem de uma lavadeira, né? Uma mulher aí que está, uma dona de casa que lava a sua roupa, né? Ela precisa ali esfregar aquela roupa bastante para que aquela impureza, aquela sujeira que se agarrou ali ao tecido saia. E assim, meu irmão, minha irmã, exerce esse mesmo efeito as tentações
em cada um de nós, né? Elas, por meio da nossa batalha, é claro, não é tentação por si só, não é? Somos tentados e mediante a nossa resistência, o nosso combate, a nossa luta, como vai dizer aqui Santo Tomás de Aquino, Jesus ele vai ao deserto como alguém que desce ao campo de batalha. Por isso, esta é a disposição que precisamos ter quando somos tentados por alguma situação. Então, ela nos purifica. Por meio da nossa resistência, a tentação acaba exercendo esse efeito de purificação em nós. E terceiro bom motivo aqui pelo qual somos tentados porque por meio da tentação nós progredimos espiritualmente. Olha que maravilha! Eu e você progredimos espiritualmente. Aqui eu lembro sempre de uma frase que depois que eu vi nunca mais me esqueci, e que ilustra muito bem isso. Mar calmo não faz bom marinheiro, não é? Ou seja, você tem lá o seu barco, você tem lá um marinheiro que estudou, que sabe muito bem conduzir aquele barco, mas ele só terá êxito, não é? Ele só será um bom marinheiro depois que ele for experimentado, não é? Ele só crescerá, ele só vai adquirir experiência depois que ele passar pela prova, não é? Então, meu irmão, minha irmã, a provação, ela nos faz crescer, ela nos faz progredir humanamente e espiritualmente. Então, colocando esta base, nós vamos àquilo que Santo Tomás hoje nos diz. Na verdade, Santo Tomás aqui, ele está a seguir também a doutrina espiritual, neste ponto, de Santo Ambrósio e São João Crisóstomo, dois grandes santos, né, doutores da nossa igreja. Então, como ia dizendo, Santo Tomás, ele vai fazer este paralelo, assim como Jesus se permite ser tentado no deserto, ele também se permitirá ser morto no Calvário. E Santo Tomás vai colocar algo aqui muito interessante. O demônio, ele sempre está disposto a tentar alguém que está sozinho. Alguém que está sozinho. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, é muito interessante para a nossa caminhada. Nós não devemos caminhar sozinhos. Ninguém consegue para o céu sozinho. Ninguém consegue perseverar sozinho. Por isso nós precisamos de ajuda espiritual, como nós ouvimos do manual. À medida que somos tentados, temos a graça de Deus. Temos também a ajuda dos nossos santos de devoção. Temos a ajuda do nosso anjo da guarda. Essas são as nossas ajudas do céu, os auxílios espirituais. Mas também precisamos de irmãos de caminhada, pessoas que estejam conosco nesta batalha. Como eu disse, e Santo Tomás aqui coloca, Nosso Senhor, ele vai para o deserto como quem está indo para um campo de batalha. Em primeiro lugar, jejuar e rezar. Ele se impõe esta necessidade, e depois desse período onde ele jejua e reza, Jesus, nosso Senhor, ele é tentado. Então ele está indo para a batalha contra, vamos colocar assim, Jesus não precisava, ele está aqui a nos ensinar, nunca nos esqueçamos disso, né? Jesus está aqui a nos ensinar um caminho, né, um método, um meio eficaz de combater e de nos vencermos. Então Jesus, ele vai para o deserto, ele vai jejuar, ele vai rezar para nos ensinar esta arma e esse remédio. E também, depois desse período, ele é tentado. E ali, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele quer nos ensinar a vencer. Mas só vence quem luta, né? Inclusive, Santo Ambrósio vai dizer essa frase aqui: só vence quem luta. E a imagem que me vem, né, à mente é da passagem onde
Davi enfrenta o gigante Golias. É com essa disposição que o demônio nos tenta. Por isso, meu irmão, minha irmã, um grande perigo de estarmos sozinhos, de buscarmos caminhar independentes às vezes, né, vamos colocar assim, de uma estrutura, da estrutura do redil, né, a imagem do redil aqui. E esse redil seria o quê? Às vezes um grupo de oração, o meu grupo de partilha, minha pastoral, meu movimento, né, a qual eu faço parte. Tudo isso funciona como um redil que me ajuda a caminhar, que me protege, que me dá força também para a luta. E aqui Santo Tomás ele cita a passagem de Eclesiásticos 4, versículo 12, que fala o seguinte: se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor. Ou seja, uma coisa é você lutar contra um grande inimigo, como era Golias, né? Vamos dizer assim, usando a imagem que me veio ao coração e à mente. Uma coisa é você lutar contra um grande inimigo, auxiliado pela graça de Deus e com a ajuda dos irmãos de guerra, de batalha. Outra coisa é você lutar contra um grande inimigo, como era Golias, somente com a sua arrogância, com a sua prepotência e sozinho. Então, se um homem é fácil dominá-lo ele estando sozinho, dois já é mais difícil, né? Com dois, com amigos, com 3, 4, você consegue resistir, você consegue perseverar muito mais. Então, guardemos isso é um ensinamento espiritual para nós. Não caminharmos sozinhos, porque o inimigo ele tem predileção por tentar aqueles que querem caminhar sozinhos. E também, meu irmão, minha irmã, Santo Tomás, ele vai colocar aqui também, em consonância com o Santo Ambrósio, que Jesus, ele se coloca aqui neste lugar para ser tentado, meio que para instigar o demônio. Atenção a esta ideia. Imagina você estar em casa, vou dar esse exemplo aqui, e você tem ali uma praga que você quer tirar da sua casa, ou seja formiga, ou seja rato, alguma coisa que está ali na sua casa, baratas que estão empesteando ali o lugar, a sua residência. Para isso você se utiliza de quê? Você se utiliza de uma comida, né? uma coisa estragada, uma comida velha, você coloca ali também, né, o veneno para matar o animal, né? Por exemplo, você tem lá na sua casa, antigamente se usava muito isso, né? Você tem lá ratos na sua casa, você coloca lá uma coisa com chumbinho, né? Aquele remédio que se usava antigamente para matar o animal, não é? E ali você põe um engodo, você põe ali aquele artifício, aquela coisa para atrair aquele bicho que você quer tirar da sua casa. E Santo Ambrósio e Santo Tomás vão meio que usar essa imagem aqui para dizer que Jesus ele se expôs à tentação para, vamos dizer assim, desintocar o inimigo, para o inimigo vir tentar Jesus. Então, primeiro, Santo Tomás diz que o inimigo ele tem predileção por tentar quem está sozinho. Logo, Jesus então se coloca ali no deserto, sozinho, jejuando e rezando, e logicamente ele se expõe ao inimigo para fazer com que o demônio venha tentá-lo e assim poder vencer o inimigo, né? Poder vencer. É muito interessante essa ideia espiritual que Santo Tomás vai colocar. Jesus ele vai instigar o demônio, né? Como dizer, olha, eu estou aqui, vem me tentar, né? E a partir daquele momento onde o inimigo se coloca a tentar nosso Senhor, Jesus então apresenta a sua soberania, o seu senhorio, né? Vai apresentar ali a sua
a sua vitória sobre o demônio. E a vitória de Jesus, lembrando sempre disso, a vitória de Cristo no deserto é a nossa vitória. Então, também passamos pelo deserto. Nosso Senhor nos ensina a vencer. Mas é claro, nós não vamos nos expor ao demônio, né? Depois nós vamos tratar disso mais à frente. Então, Jesus, ele se expõe ao demônio para fazer com que o demônio o tente e assim vencê-lo. Assim também, e aí Santo Tomás sempre fazendo essa ligação com o Calvário. Assim como Jesus é tentado e vence, ele também se permitirá ser morto na cruz, mas vencerá. Depois, uma outra razão pela qual Jesus ele é tentado no deserto, vão nos colocar aqui os santos, né? Como eu disse, estamos hoje sob a guia de Santo Tomás, Santo Ambrósio e São João Crisóstomo. Segundo eles, Jesus se permite ser tentado para ali no deserto ele redimir Adão. E aí nós lembramos, né, do livro do Gênesis, capítulo 2, a partir dali, né, onde Adão e Eva serão expulsos do paraíso e Deus vai dizer, a partir de agora vocês vão ter que comer o pão com o suor do seu próprio rosto. E a palavra vai mostrar que Adão vai precisar plantar e a terra é árida, a terra é difícil de dar ali o seu sustento, o fruto, a resposta que ele quer. E lá na passagem, a palavra dá a ideia de que Adão está como que num deserto. Adão está ali tentando plantar, tentar comer o pão com o suor do seu próprio rosto, mas plantando num deserto. E assim, meus irmãos, os santos hoje vão nos dar aqui esta ideia, né, de que nosso Senhor ele se permite ser tentado no deserto para libertar Adão do seu exílio. Adão é redimido em Cristo, nós sabemos disso, nos ensina a palavra de Deus e a Santa Igreja. Então Jesus teria se permitido ser tentado no deserto para redimir o exílio de Adão, que foi expulso do paraíso. E também, meus irmãos, esta condição de Adão também é nossa condição. Eu e você temos a condição de Adão, feridos pelo pecado. Temos também que comer o pão com o suor do nosso próprio rosto. Então, também somos tentados. Então, Jesus ele meio que vem indo, usando essa imagem, os santos querem dizer, assim como Jesus vai ali para libertar Adão do seu exílio, ele também vem em nosso auxílio para nos libertar no nosso exílio, na nossa luta diária contra as tentações, contra as dificuldades. Meus irmãos, depois aqui São João Crisóstomo ele vai dar esta ideia de que Jesus ele foi tentado para representar aqueles que também querem uma vida melhor. O demônio ele tenta aqueles que querem uma vida superior, uma vida melhor. Nós vamos ver isso depois aqui, em outro ponto que nos é colocado, assim como nosso Senhor se permite ser tentado sozinho, nós também seremos tentados todas as vezes que buscarmos fazer a vontade de Deus, buscarmos uma vida superior, uma vida melhor. Mas santo, não era sobre isso que eu queria me ater. São João Crisóstomo vai colocar aqui que Jesus ele foi meio que um engodo, uma isca. Imagina ali, antigamente se tinha essa imagem também no Pantanal, daqueles que criavam gado, precisavam atravessar o rebanho pelo rio, eles usavam o chamado boi de piranha. Quer dizer isso?
você tinha lá o seu rebanho para atravessar. E a alguns quilômetros acima, você atravessava um novilho ou um boi mais doente, ou um boi já velho, e ali aquilo atraía as piranhas, né? Atraíam, a gente sabe que aquelas piranhas devoradoras de animais, de pessoas, né? Carnívoras ali, elas eram atraídas por aquele boi lá acima no rio. Então, enquanto aquele boi se sacrificava lá acima, todo o rebanho mais embaixo, em outro ponto do rio, passava. E São João Crisóstomo dá meio que essa ideia, quando fala que foi bom para nós que Jesus fosse tentado no deserto, exatamente para isso, para que nós também conseguíssemos passar pelo deserto. Jesus nos ensina aqui as armas, a estratégia para nós vencermos o inimigo que nos tenta no deserto. E depois, meus irmãos, São João Crisóstomo vai mais uma vez aqui evocar aquela ideia que foi dada no início do grande perigo que nós corremos quando nós queremos caminhar sozinhos. E eu gostaria aqui de fazer esse alerta, sobretudo aos casais, porque é o exemplo que São João Crisóstomo vai dar, né? Ele vai dar o exemplo e dizer que não é bom que caminhemos sozinhos, porque o inimigo ele tem predileção por tentar aqueles que estão sós. Aí ele dá o exemplo. Assim como, por exemplo, a serpente no paraíso tenta Eva quando Eva está longe do seu marido. Olha que imagem maravilhosa e que fala muito aos casais. Atenção, você que é casado, você que tem o seu esposo, sua esposa, você será tentado quando você se distanciar da sua vida matrimonial. Às vezes corremos aí o grande risco, somos seduzidos por ter uma vida independente da nossa família, né? A esposa que quer, é claro que é bom isso, e tem que ter sim a sua vida, as suas amizades, não é? Mas isso não pode ser prioridade se sobrepor à vida da família, à vida do casal, né? O esposo ou a esposa que querem tentar aí ser felizes longe do seu esposo, com seus amigos, no seu trabalho, tendo uma vida independente, não é? E ali o inimigo então, ele incide, ele tenta e muitas das vezes ele consegue destruir um casamento tendo essa porta aberta. Então atenção, você que é casado, todas as vezes que você se aventurar ou estiver longe do seu esposo, da sua esposa, você será tentado pelo inimigo. Foi assim com Eva e é assim hoje também com os casais, né? Assim como no princípio de tudo, citando aqui o que diz São João Crisóstomo, o inimigo tentou a mulher quando a encontrou longe do seu marido. Meus irmãos, e aqui os santos vão colocar duas questões. Primeiro, esta tentação que acontece fruto das brechas que nós damos. Fruto das brechas que nós damos. As ocasiões de tentação são de dois tipos. Atenção a isso. O primeiro tipo surge das nossas próprias atitudes. A ocasião da tentação aquela que surge das nossas próprias atitudes. Essa nós devemos evitar. Interessante isso. A primeira ocasião de tentação nós temos que evitar e a segunda não. A segunda ocasião de tentação nós não devemos evitar. Vamos chegar lá. Primeira ocasião de tentação que devemos evitar é quando nós nos colocamos em risco de pecado. Não é? Como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão, não é? Eu gosto sempre de usar esse exemplo, pois é um exemplo muito plástico para nós. Aquela pessoa que quer vencer um vício, vamos dar aqui o exemplo do vício do álcool, né? A pessoa que tinha o vício do álcool, parou de beber, não quer mais cair naquele vício, estar presa àquele vício. E aquela pessoa, para isso, ela precisa mudar de hábitos, né? E um hábito que aquela pessoa precisa evitar é de ir a um bar,
né? Se você tem o vício e você quer vencer aquele vício, você não vai se colocar em perigo, né? E aí o perigo para quem tem o vício do álcool é estar ali num bar, num ambiente onde vão lhe oferecer a bebida, onde ele facilmente pode conseguir estar vendo, né? Nós sabemos que o pecado, ele aguça os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos externos, o nosso paladar, a nossa visão, e aí depois vai aguçar no nosso interior as nossas paixões desordenadas, não é? Então, se eu quero vencer o vício do álcool, por exemplo, eu preciso evitar, então, estar num ambiente onde vai ser fácil e favorável eu ter contato e conseguir aquele objeto que me fará cair no meu vício. Assim também, meu irmão, minha irmã, são as ocasiões de pecado. Se, por exemplo, e aqui nós falamos também em relação aos jovens casais de namorados, não é? Se o casal de namorado ele tem dificuldade na vivência da castidade, eles não podem se colocar numa situação de namoro em que seja fácil eles caírem no pecado. Por exemplo, né, vamos namorar aí longe dos outros, vamos namorar num lugar escondido, vamos namorar no quarto, em casa, na cama. Aí, né, você está entregando o ouro ali ao bandido. Então, meus irmãos, nós temos que evitar as ocasiões de pecado. Esse é o primeiro tipo de ocasião de tentação que nos colocam aqui os santos. Depois, né, e essa precisa ser evitada. A segunda é interessante, pois essa nós não devemos evitar. E aqui vai ser colocado o seguinte: as ocasiões de tentação que vêm como? Por inveja do demônio. O demônio ele inveja aqueles que buscam uma vida sublime, uma vida elevada. O demônio ele inveja, segundo São João Crisóstomo, aqueles que almejam uma vida melhor, aqueles que vivem segundo o Espírito, né? E ele vai colocar aqui esta verdade: aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, aqueles que buscam viver segundo o Espírito serão tentados, assim como o nosso Senhor foi. E aqui, meus irmãos, nós lembramos uma frase também muito conhecida de todos nós, né? A árvore que dá frutos é aquela que mais leva pedradas, não é? A árvore que dá frutos é aquela que é mais apedrejada. Então, esta segunda tentação, ela vem em ocasião de quê? Daqueles que querem fazer a vontade de Deus. E aqui eu falo para você que está num grupo, está numa pastoral, ministério de música, ministro da Eucaristia, vocacionado. Aqueles que querem servir a Deus e estão intimamente ligados a uma obra de evangelização serão fortemente tentados pelo inimigo, serão fortemente tentados pelo demônio. Por isso, meu irmão, minha irmã, nos diz aqui São João Crisóstomo que essa nós não devemos evitar, né? Porque se você evitar essa tentação significa dizer que você está abandonando servir a Deus, né? Eu não quero mais ser tentado, eu não quero mais ser provado, eu não quero mais passar aqui aborrecimento, dificuldades, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me afastar da caminhada, eu vou ter que abandonar o serviço do Senhor. Então, olha o que São João Crisóstomo coloca aqui, né? É maravilhoso isso, eu gostaria que ficasse gravado no seu coração. São João Crisóstomo vai dizer: não só Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas também todos os filhos de Deus que possuem o Espírito Santo são levados para lá da mesma forma. Atenção, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ele jejuou, lá ele rezou 40 dias e noites. E depois foi tentado pelo demônio. Porque a obra que Jesus iria realizar era grandiosa.
Assim, meu irmão, minha irmã, todos nós que temos o Espírito Santo, todos nós que temos uma obra a realizar, todos nós que temos uma missão na igreja, por menor que seja, seremos levados ao deserto para sermos tentados. Como eu disse, São Tomás coloca aqui, Jesus vai ao deserto como um guerreiro vai ao campo de batalha. E é assim que nós também devemos servir o Senhor, como guerreiros que estão no campo de batalha, porque seremos tentados pelo inimigo. E aí São João Crisóstomo vai colocar aqui: toda boa ação é como que se fosse um deserto aos olhos do mundo e da nossa carne, porque os bons trabalhos são o contrário daquilo que desejam o mundo e a nossa carne. A inspiração do Espírito Santo é que promove o nosso trabalho, e por isso nós não devemos abandonar esta ocasião aqui, porque as nossas obras, as obras de evangelização, as nossas obras de trabalho pastoral, elas são, vamos dizer assim, um tapa na cara do demônio e das coisas do mundo. Por isso, meus irmãos, é tão difícil evangelizar, por isso é tão difícil servir ao Senhor. Então, que nós, da primeira ocasião de tentação, fujamos, porque essa está intimamente ligada às brechas que nós damos para a ocasião do pecado. A segunda ocasião de tentação, não, porque a segunda ocasião de tentação é aquelas que vêm naturalmente pelo nosso trabalho pastoral, pelo nosso trabalho de evangelização. Então, que nós lutemos como nosso Senhor no deserto, que nós vençamos o inimigo e que nós estejamos sempre firmes para não cedermos às tentações e não cairmos por meio delas. E assim como nos disse aqui o nosso manual de vida espiritual, assim como temos tentações, temos também a graça de Deus para vencê-las. Que você esteja firme nesta batalha, com o auxílio dos santos, dos anjos, do Espírito Santo, para poder então fugir dessas situações e ser vitorioso em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, valei-nos.